Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início ao trabalho com vetores, mesmo porque a gente já trabalhou com estrutura de seleção simples e composta e FIELS, já trabalhamos com estruturas de repetição, deixamos de lado um pouco o comando repita ou do while na estrutura de repetição, que a gente vê numa outra oportunidade. E é necessário ter o conteúdo de estrutura de repetição para que a gente possa trabalhar com essa matriz unidimensional, ou também chamado de vetor, mesmo porque se você olhar a literatura em C, na verdade são pouquíssimos livros, para não dizer que nenhum, traz aquele termo de vetor. O que eles tratam são matriz unidimensional, matriz com uma única dimensão. Então, o vetor é um termo que vem da estrutura de algoritmos para tratar aquele elemento onde eu tenho um conjunto de dados, um conjunto de N dados armazenados de mesmo tipo, também chamado de estrutura homogênea. Unidimensional é homogênea porque ela vai armazenar uma única informação, várias informações de um mesmo tipo de dado. Então, por isso eu coloquei ele no quadro. É necessário nós conhecermos, eu usei o exemplo do for, uma estrutura de repetição que reexecuta uma série de instruções, e a estrutura de repetição ela vai ser útil para aqueles que lembram lá do conceito de vetor, para que a gente possa estar passeando pelos valores que estejam armazenados lá dentro. Mas antes da gente chegar nesse assunto, vetores, nós temos que trabalhar o seguinte, falar sobre variáveis antes disso. Porque na verdade o vetor é armazenado com uma variável, com uma única diferença, que permite o armazenamento de mais uma informação. Se nós olharmos bem a fundo, variável por si só armazena um único dado. Sempre. Se eu definir uma variável x do tipo inteiro, vai ter um valor armazenado lá dentro. Um único valor. Se eu fizer uma nova atribuição, eu substituo o valor anteriormente armazenado pelo novo e assim por diante. Então o que nós temos lá? Variável nada mais é do que um espaço em memória identificando o valor a ser armazenado. Então, como a gente já falou lá nas primeiras aulas, a variável sempre vai ser aquele espaço que o compilador vai reservar na memória do computador e vai identificar aquele espaço como sendo exclusivo do armazenamento de valor do tipo apropriado, inteiro, real, caractere, enfim, o tipo que foi definido dentro do programa. E conforme tem um exemplo aqui, essa variável x, se nós tivermos essas duas atribuições, x recebendo 10, ele vai armazenar o valor 10 lá na variável, no conteúdo de memória. Mas se na sequência tiver um valor 20, ele substitui automaticamente o valor 10 armazenado pelo novo. Então eu coloquei esse exemplo só para identificar o seguinte, que a variável, por mais que faça o armazenamento de valores, neste caso do tipo inteiro, são valores únicos. Eu não posso armazenar 2, 3 ou 4 valores numa mesma variável. Eu precisarei necessariamente ter tantas variáveis quantos valores eu quiser armazenar. Então, se eu precisar armazenar médias de alguma coisa, eu precisarei ter, se eu for armazenar 5 variáveis, uma para cada média que eu queira armazenar. Então, usando o exemplo básico, se a gente precisar armazenar mais de um valor, o que a gente faz? Declara mais de uma variável. Então, se eu, porventura, quiser armazenar as 4 parciais ou 4 notas dos alunos desta turma, por exemplo, eu vou precisar criar as variáveis N1, nota 1, 2, 3 e 4 para o aluno 1, as variáveis nota 1, 2, 3 e 4 para o 2 e assim por diante. Então vejo a dificuldade que eu acabo tendo. Se eu preciso armazenar 4 notas parciais de diversos alunos, eu preciso necessariamente definir uma variável para cada nota, para cada aluno que eu tenho. Então já surge a primeira dificuldade. Então, se forem, acaba se tornando inviável a criação de diversas variáveis, não é verdade? Penso ter 40 alunos, cada aluno tem 4 notas, como é que vai funcionar? A quantidade de variáveis que você vai ter que ter no teu programa definidos, sendo que cada aluno tem 4 notas obrigatoriamente. Então, só para esse caso anterior, nós teríamos 12 variáveis, porque eu tenho 3 alunos, cada um deles com 4 notas. Então, eu teria lá A1, N1, A2, N2, A3, N3, A4, N4 para identificar as notas 1, 2, 3 e 4 do aluno 1. Mesma coisa eu faria para o aluno 2, 3 e assim por diante.
Então, dessa forma, eu tenho que adotar uma outra maneira de armazenar vários valores. E permita que eu armazene diversas coisas no mesmo lugar. Claro que essas diversas são finitas. Eu tenho um tamanho que eu precisarei especificar obrigatoriamente. Então, vou imaginar o seguinte, uma linha, né, numa tabela qualquer. Se nós olharmos no editor de texto, tivéssemos o Word aqui colocado, né, ou qualquer outro editor que permita criar uma tabela, nós tivermos essa linha identificada, esse texto ali, ó, notas do aluno Ana, notas do aluno Maria, e uma linha para cada um deles. O que nós temos? Cada coluna aqui representa uma nota. Então a coluna 1 representa a nota 1, coluna 2, nota 2 e assim por diante. Para aquele aluno inicial, para o segundo aluno e para tantos outros alunos quantos eu quero. Então, o que nós temos neste caso? Os 4 elementos armazenados numa única linha, identificando as notas, sendo que cada coluna identifica uma nota desse meu aluno. Então, qual que é a segunda nota da Ana? Basta que a gente vá lá, né? Como cada coluna representa uma nota, basta eu identificar. A segunda coluna, nota 9.5. Qual que é a primeira de Maria? Nota 8 e assim por diante. Então, basta que eu visualize quais são as 4 notas de cada aluno para que eu identifique rapidamente o que eu quero. Quero a primeira ou quero a última, quero a terceira ou quero a segunda. Então, cada uma delas estão facilmente identificáveis dentro do meu editor, dentro do local onde eu tenha armazenado. Isso aqui é uma demonstração paralela porque está armazenado na memória, por exemplo. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Que para descobrir uma nota específica, basta que a gente vá à coluna que eu quero. Se eu quero a nota 3, basta chegar na terceira coluna. Se eu quero a nota 1, basta ir na primeira coluna e assim por diante. Então, fica muito direto e objetivo esse trabalho usando esse exemplo bem hipotético. Então, o que é o vetor nesse caso? Nada mais é do que aquilo que a gente acabou de apresentar, né? Então, mais ou menos isso ali, uma tabela que contém apenas uma linha e múltiplas colunas. Essas múltiplas são finitas. A não ser que a gente trabalhe abrindo parênteses com ponteiro, e você armazena quantos você quiser lá dentro. Mas não é o caso. Eu vou armazenar um número finito de dados. Ponteiro, porque ponteiro nem entra na história. Ponteiro é uma identificação da memória e você vai alocando à medida que você queira. Tá? Então a quantidade de colunas ela é fixa, ela é limitada. Você vai definir um vetor com uma quantidade fixa de colunas, uma quantidade fixa de elementos, dados. Tá? Então eles são também conhecidos como matriz unidimensional, porque possuem uma única dimensão, ou seja, uma única linha. Eles são apresentados num único plano. Uma linha com diversas colunas. Né? Seria como se nós tivéssemos no editor a possibilidade de colocar tantas colunas quantas eu queira e ele tivesse uma barrinha de rolagem para poder passear por todas elas. Similar ao que tem no Excel, por exemplo. Você pode acessar até a última coluna que ele apresenta lá para nós. Os valores eles são homogêneos, ou seja, um único tipo. Definido o tipo inteiro, todos os valores armazenados dentro do vetor serão do mesmo tipo. Se eu voltar um pouquinho, o que acontece aqui? Neste caso, nós temos apenas números do tipo float, do tipo real. Eu não tenho letra armazenada aqui dentro. Certo? Então, se eu defino que ele vai ser numérico, ele vai armazenar apenas esse tipo de dado, não aceitando. Isso é um vetor, uma informação homogênea. Então, o vetor comporta-se conforme está descrito ali, está representado nesse slide. Olhando aqui apenas a posição valores, ó. Os valores. Então, nós temos valor 9, 21, 7, 15 e tantos outros. Então, nós temos um vetor de 4 posições. Então, o tamanho desse vetor é 4. E notem o seguinte, o que são esses 0, 1, 2 e 3? Índice. São as posições onde se encontram, onde estão armazenados. O trabalho com o vetor, a gente tem que analisar o seguinte. Vetor tem sempre um nome, um tipo e um tamanho. São 3 características clássicas de qualquer vetor. Se você olhar variável só tem nome e tipo. Variável não tem tamanho. Então o vetor, inserindo o tamanho, identifica quantos elementos do mesmo tipo que eu armazeno dentro dele. É isso.
Neste caso, nós temos um determinado vetor, que o nome não é relevante nesse momento, de 4 posições, ou seja, o tamanho dele é 4. Então, quando foi criado o vetor chamado x, por exemplo, foi identificado ele com 4 posições, ou seja, eu só armazeno 4 elementos. Por que eu tenho o índice começando com o 0? Não é o primeiro valor? E o 3 não é o quarto valor? Sim. A criação e a concepção de elementos dentro da linguagem C sempre inicia a primeira posição com 0 e a última posição com o tamanho menos 1. Já vou falar um pouquinho mais para frente. Isso aí é muito fácil de confundir. Quando a gente fala assim, eu quero o elemento que está na quarta posição e daí é identificado com o índice ou posição 4. Não é, é a posição 4 menos 1. Sempre pensando dessa forma. A gente já comenta sobre isso. Na memória, como que vai se comportar essa história? Quando nós criamos um vetor desse tipo, em memória, a identificação funciona mais ou menos assim. Quando o compilador cria o executável, ele vai acessar a memória principal e vai identificar assim, eu tenho agora n tamanho, ou seja, tamanho 4 para esse caso, eu quero armazenar 4 valores do tipo definido, do tipo inteiro que seja. 4 valores do tipo inteiro, dentro dessa estrutura. Então é alocado espaço para armazenamento desses 4 valores do tipo que foi definido. E o posicionamento ou localização é dado por esses números que estão ali, os chamados índices, que a gente já vai ficar mais claro aqui para frente. O que tem que saber até agora? Cada vetor tem o seu nome, tem um tamanho e um tipo fixo, e é o mesmo para todos os dados que sejam armazenados nele. O que é importante verificar? O funcionamento dos índices. Como estava ilustrado no slide anterior, o índice na linguagem C sempre começa a primeira posição com o valor 0. Então, quando eu for identificar, eu quero o valor que está armazenado na primeira posição do vetor, você vai ter que identificar ele como 0. E a última posição é com o tamanho menos 1. A regra é sempre essa. É uma receita de bolo que não vai mudar nunca. Tá? Então, se eu tiver um vetor de tamanho 10, ou seja, eu tenho 10 posições para armazenar, conforme está ilustrado, notem que nós começamos a primeira com o 0 e a última é 9. Mas não tem 10 posições? Tem, porque o 0 conta como a primeira posição e o 9 é a 10ª posição. É apenas para referenciar. Então, se você, porventura, quiser identificar a posição 1, não é a primeira para um vetor, já entra na segunda. Então, esse slide ele mostra bem como que é o funcionamento. Se você quiser identificar a terceira posição, quiser armazenar, imaginando, eu quero armazenar um terceiro elemento, e o terceiro elemento é a posição 3, não. O terceiro elemento, na verdade, é a posição 2, porque você tem que considerar a posição 0. Apesar de a gente saber que 0 é a mesma coisa que nada, para vetor ele dá uma diferença grande. Porque a indexação, ou seja, a organização interna do vetor, sempre começa com a posição 0 e termina com o tamanho menos 1. Então vamos lá, se eu tenho um vetor de 10.000 posições, a primeira posição é 0 e a última é 9.999. Se eu tenho um vetor com 10, a primeira é 0, a última é 9. Se eu tenho um vetor com 5 posições, a primeira é 0 e a última é 4. Sempre pegando o tamanho total menos 1, conforme está ali explicitado em vermelho. Cada um desses aí, identificado por seus índices, tem o seu espaço armazenado. Então, tem o seu espaço dedicado para o armazenamento dos valores conforme o tipo que tenha sido definido. Então, se a gente quiser armazenar ou recuperar valor da primeira posição, a gente vai identificar índice 0, vai ter que indicar aquele valor 0. Então, o nome do vetor e o número do índice. Posição 0 refere-se ao primeiro, posição tamanho menos 1 refere-se ao último. Então, se a gente quiser o 7º elemento, a gente vai identificar o índice 6, seguindo a regra que está ali explicitada em vermelho. Eu não tenho 7 elementos no meu vetor? Tenho, então 7 menos 1 é 6. Então, se eu quiser 7º elemento, basta usar a regra de que o 7º é nada mais nada menos do que a posição valor que eu quero acessar menos 1, porque eu tenho que considerar o 0 como sendo uma posição que tem um valor armazenado dentro dele. Sempre essa é a regra. Tudo bem, Andrei? Perguntas? Até aqui, nada de novo.
Como que a gente cria um vetor? Como que a gente define um vetor na linguagem C? A definição ela é muito similar à definição de uma variável. A única diferença é que agora nós temos que identificar o tamanho, conforme eu falei. 3 características que um vetor tem diferente de uma variável, uma a mais. O vetor tem tipo, tem nome e tem tamanho agora. Então, é uma estrutura que armazena diversos valores, todos do mesmo tipo. Já falei isso umas 30 vezes mais ou menos hoje. Pela sintaxe, tipo de dado, então int, por exemplo, nome do vetor e o tamanho. Note que o tamanho vai entre colchetes. Isso é na definição. E nós usamos a mesma regra para recuperar ou armazenar um valor. Nome do vetor e o que vai dentro de colchetes é o índice, a posição que você quer acessar. Então, quando nós temos um tipo de dado à frente do nome do vetor, acompanhado de chave, de colchetes, automaticamente eu estou identificando um tamanho, estou criando um vetor do tamanho que seja definido. Tá? Lembrando, uma vez fixado o tamanho, ele é fixo, ele vai ser finito. Então, não dá para usar, mas como eu posso criar um vetor ilimitado? Não. Não dá para querer inventar moda. Eu quero criar um vetor que, enquanto o usuário digitar valor, ele vai armazenando. Não. Você tem que entender o seguinte: viável é, mas você tem que entender que não é tão simples para criar. Então, identifique da seguinte forma: o vetor tem uma quantidade finita de tamanhos. Ele não é infinito. Mas a memória não é infinita? A memória não é infinita. A memória do computador é limitada, então você vai conseguir armazenar tudo que você queira? Uma hora vai dar zica, né? Uma hora vai dizer, olha, acabou a memória. É igual bateria, você vai conseguir tirar quantas fotos de uma máquina, quantas ela couber. Então tudo tem o seu limite. Então um exemplo mais prático aí de como ficaria, veio do dia que foi criado um vetor chamado idades do tipo inteiro. Idades são do tipo inteiro. Tá? De 10 posições. Então como que a gente armazena o valor em um vetor? Então aqui nessa primeira linha ali, que está em vermelho, int idades 10, nós acabamos de criar um vetor chamado idades de 10 posições. A gente pode armazenar 10 valores ali dentro. Até 10. Não quer dizer que tem que ter os 10 obrigatoriamente. Até 10. Começando em 0, terminando em 9. Para armazenar o valor do vetor é idêntico ao armazenamento de uma variável. O vetor nada mais é uma variável com tamanho agora, com quantidade de valores. Enquanto a variável normal, variável idade, idades, sem a definição ali do tamanho colchetes 10, armazena um único dado. Este elemento, essa estrutura, eu tenho automaticamente 10 posições. Há uma linha com 10 colunas, 10 caixinhas para armazenar informações lá dentro dele. Para armazenar é idêntico à atribuição de valores para uma variável. Então o nome do vetor, o índice, ou seja, a posição que você quer armazenar, recebe o valor que quer ser atribuído. Conforme nós temos o caso ali. Ó. Então idades 0 recebe 28, o que eu vou atribuir? O valor 28 é a primeira posição. Enquanto que idades 6 recebe 14, eu vou atribuir no vetor idades lá na posição 7 o valor 14. Por quê? Porque 0 é a primeira e 6 é a sétima. Então a gente confunde muito no vetor quando vai trabalhar. A gente pergunta, o usuário quer, informe a posição que você quer recuperar o valor. 7. E você indexa com 7 aqui. Errado. 7 é a posição 8. Certo? Então é muito comum quando você fala, usuário, informe a posição que você quer gravar o valor. 7. Você vai lá índice 7. Não, eu quero gravar na 7ª posição, que para o vetor é 6. É meio confuso, mas tem que sempre lembrar o seguinte: a posição identificada para o usuário no programa é sempre menos 1. Sempre você decrementa uma posição para poder armazenar correto. Só que a gente tem que cuidar com os limites. Ó. Tem que cuidar com os limites. Vamos pegar o exemplo ali. Ó. Criei o vetor idade em 10 elementos. Aí eu estou tentando atribuir o valor 30 à posição 15. Detalhe, ele vai armazenar, certo? Não. Pergunto aqui, ó. Essa linha, se nós colocarmos lá no nosso programa, informe a posição, o usuário digita 15, informa o valor 30, vai dar erro? Não existe essa posição lá no vetor que foi criado. Né? A posição não existe, mas a questão é, vai dar erro? Eu acho que vai esperar, vai dar erro.
Posso estar enganado, né? Não, ele passa. Ele Não vai dar erro nenhum. Esse é o pior. Eita. Porque na verdade a linguagem, se ela não manipula, ela, veja só, ele está sabendo que o vetor não tem 15 elementos, ele só tem 10. Mas ele não tem nem aí, quem tem que controlar o programador. Então se você colocar uma posição, tanto para gravação quanto para recuperação, recuperar ele vai mostrar uma imagem, um valor totalmente equivocado na tela. Porque ele vai tentar acessar uma informação fora do vetor. Seria mais ou menos assim. Vocês pegaram o vetor, tá, vamos voltar alguns slides aqui. Nós pegamos esse vetor ali, ó, de 10 posições. O que o compilador fez? Foi na memória e falou, ó, reserva espaço para mim para 10. Ou seria como se fosse no estádio de futebol e comprasse lá 10 ingressos. Reservou lá das cadeiras de 1 a 11, pegou todas elas e reservou aquilo lá. Se chegar uma 12ª pessoa, uma 13ª, quarta, vai ter lugar de sentar? Nós vamos sentar no colo de alguém. Que no nosso caso, que não existe isso. Eu posso até armazenar 15 informações na minha sequência, vai ter que substituir alguma ali. Alguém vai ter que levantar para onde sentar, vai ter que fazer um revezamento. Então, nesse caso é bem simples. O vetor é limitado. São 10 posições, ponto. Não tem uma 15ª, não tem uma 11ª, segunda e nem assim por diante. O tamanho dele é limitado e você só tem os índices 0 a 9. Qualquer coisa fora desse intervalo, o intervalo -1 ou o intervalo 10 para esse caso aqui, não existe nesse vetor, está fora. Então o armazenamento vai acontecer, mas num local inapropriado. E o pior, o erro não será exibido. A linguagem C não exibe erro nenhum, nem de compilação, muito menos de execução. Ele vai gravar em algum lugar totalmente doido e que você não pode nem considerar depois. Quero recuperar o valor que foi armazenado na posição fora do vetor. Não existe, ele está fora do vetor. Certo? Então tem que tomar cuidado. Por isso que é importante colocar um if. Se você está lá num laço de repetição, imagine o seguinte, tem uma estrutura, é um menu, é um laço de repetição. Enquanto o usuário não digitar S para sair, ele vai exibir o menu. O menu tem o quê? Armazena dados num vetor, armazena dados e recupera dados do vetor. Tá? Essas são as duas opções. No armazena dados, ou você pede informe a posição e informa o valor. E na posição, o indivíduo digita qualquer outra coisa diferente do que pode. Você tem que testar. Então o teste é se, vai ter que ter um if lá no meio. Se a posição for menor do que 0, erro. Se for maior do que o tamanho -1, que é 9, erro. Então você tem que identificar o intervalo. Qual é o intervalo que eu posso digitar? Nesse caso, 0 a 9. Qualquer número diferente disso, erro. Tem que receber mensagem de erro para o usuário. Posição incorreta. Reinforme, redigite, verifique. Então essas validações. Veja, estão na disciplina de programação que vocês vão levar daqui para frente. A validação é importante. Estamos trabalhando com desenvolvimento para web e a validação ela é crucial. Qualquer falha nisso daqui vai dar seria mais ou menos o seguinte. Não pode digitar 0. O cara digitou 0, erro no programa. Ele falha tudo, começa a zica, sai e o cara perde tudo que ele já fez. Imagina a zica, porque você precisa de validar. Ah, mas está explícito na mensagem, não digite 0. O cara vai digitar. Você sempre tem que pensar assim. Digite um valor de 0 a 9. Não adianta deixar identificado. O cara vai tentar testar teu programa, ver se vai dar certo. E ele, pior, ele vai conseguir. Né? Então, tem que tentar não deixar que isso aconteça. Então, vamos lá. Então, por isso que é importante checar os limites. Porque, como eu falei, a linguagem C não vai fazer isso para nós. Nenhuma outra linguagem fará isso. Então, nós dimensionamos a vetoridade em 10. E este valor permite a entrada de até 10 elementos, 0 a 9. Se a gente decidir entrar com o valor 11, o que vai acontecer? Vai dar certo. Tudo bem que não vai gravar em lugar nenhum. Mas o que eu quero dizer que dá certo? Não vai dar erro nenhum, porque nós não validarmos. O usuário conseguirá passar para frente, consegue passar para o procedimental. Então ela não faz a verificação desses limites em matriz e vetor. Segue exatamente a mesma coisa para a matriz, quando a gente for trabalhar lá para frente. E a matriz é um pouquinho pior, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então vamos trabalhar bem com o vetor para chegar em matriz e não se perder na história. Tá? Mas nada impede que você vá limpo. Esse é o problema. Nada impede você digitar a posição 11 de 10. Então, isso tem que tomar cuidado. Então, o que tem que cuidar? Testar. Valida se a posição é possível de ser armazenada ou não.
e se não for possível, você emite uma mensagem de erro. Como que a gente lê o valor? Bom, para gravar o valor do vetor funciona igual a variável, só a gente inverter ali, ó. Só a gente inverter, ó, o nome do vetor índice, ou seja, a posição que você quer armazenar um valor, recebe o valor. Tá? Para ler o valor de uma variável, que está armazenado dentro do vetor, eu posso atribuir para uma variável, como é o caso, né, uma variável recebe vetor posição, ou, né, direto do printf. Né, x idade 0 atribui o valor da posição 1 à variável x, como é esse caso ali. E o printf ele vai imprimir na tela a posição desse índice i. Ó. Então, estou supondo que existe uma variável i dentro de um laço de repetição que vai navegando, passeando da posição 0 até o tamanho menos 1. Tá? Então, ele vai passear por todas as posições do vetor e ele vai imprimir o valor da posição índice i é o valor que está lá armazenado. Certo? Então, o armazenamento do valor no vetor nada mais é do que nome do vetor, posição entre colchetes, sinal de atribuição e o valor, idêntico à variável, não muda em uma vírgula, e para recuperar os dados basta identificar o seu nome. Então vejam uma coisa assim, teoricamente simples. O que dá dificuldade em vetor? Saber a posição que você quer nesse momento. Lembrando que ele começa em 0, mas para o usuário, você tem que falar o valor. Vamos pensar assim, eu tenho um vetor com n elementos, eu quero descobrir qual que é o maior e indicar qual que é a posição que ele está. Você vai ter que descobrir qual que é o maior de todos eles e identificar. Ele está na posição 5. Só que a posição 5, para o programador é 4, mas o usuário, para o olho do usuário é 5. O quinto elemento digitado é o maior. Isso que o usuário tem que ver. E na hora que você exibir uma tela com os N valores impressos na tela, o usuário vai ter que enxergar a posição 5 e ver realmente a posição 5, para ele, visual, é a maior. Que para o programador é 4, porque eu tenho que considerar a posição 0. Não esqueçam disso. Tudo bem até aí? Então, se não tem dúvida, vamos a um exercício. O que vocês vão ter que fazer aí? Vocês vão criar um vetor ali chamado de teste, que é do tipo inteiro, que tem 20 posições. Eu quero que vocês armazenem nessas 20 posições o valor da variável i. Então, o que nós vamos ter como final? Então, vou aqui o vetor. Posições, 0, 1, 2, até a posição 19. O que vai estar armazenado em cada um deles? 0, 1, 2. Quero que vocês armazenem no valor, na posição, o índice. Então vai ter que ter uma variável i controlada e uma estrutura de repetição fazendo essa inicialização de valores. Vai lá. Vamos lá então. Então ela estava pedindo para fazer o seguinte: declarar um vetor chamado teste do tipo inteiro com 20 posições. Então tá ali, ó. Então, a gente acabou de declarar ali o vetor chamado teste 20 posições. Qual que é a diferença de criar um vetor e criar uma variável? A existência do tamanho, que a gente está delimitando, definindo, identificando. O que vai acontecer na memória? Ele vai criar uma estrutura mais ou menos assim. Nós vamos ter lá posição 1, 2, 3, 4, até chegar na posição 20. Nós teremos 20 valores armazenados dentro da memória. É isso que vai acontecer quando nós executarmos o programa. Ok? Então, esse vetor aqui, vou colocar aqui o exemplo lá em cima. Neste vetor eu tenho que armazenar essas informações. Como que eu armazeno a informação dentro de um vetor? Nome do vetor, posição que eu quero armazenar, recebe um valor. Não é isso? Essa é a estrutura básica
que eu tenho. Então vou colocar na forma mais geral. O nome vetor, posição que eu quero armazenar um valor qualquer, atribuição valor. Para isso eu tenho que obrigatoriamente saber, né, essa posição. Então tem duas formas de fazer básicas. Eu posso pegar ali e colocar, ó, teste índice 0 recebe. Eu quero que ele receba a própria posição. Tá? Teste recebe 0. Posso fazer isso para cada um deles, ó. 1 recebe 1, posição 2 recebe 2, posição 3 recebe 3, mas vamos combinar que isso aqui ficou um troço meio estranho, né? Nós vamos passar aí quantos dias, se fosse 1000 posições, se fosse 10.000, vai ficar Ctrl+C, Ctrl+V até amanhã. Tá? Então nós vamos deixar isso aqui mais inteligente, automatizado. Se eu tenho as posições 0, 1, ele não tem uma sequência lógica de passos? Tem, então é uma repetição de valores, como a gente já fez em outros exercícios. Então, nós vamos ter uma coisa mais ou menos assim. Primeiro, eu tenho que definir uma variável chamada posição, que vai permitir que eu identifique, eu quero armazenar nesta posição, ou índice, como queira. Vamos usar o chamado índice, que é mais clássico. E eu vou colocar dentro de uma estrutura de repetição aqui, identificando assim, a índice. Eu vou inicializar ele com o 0, porque como a gente viu, um vetor sempre inicializa, ou sempre começa a posição 1 com o índice 0. E eu tenho que ir fazer com que esse índice, ele percorra até o valor 19, que é o valor, tamanho do vetor, 20 menos 1. Então até 19. Então ele tem que ser, enquanto ele for menor do que 20, eu vou trabalhando, vou mexendo com ele e incremento esse valor na variável índice, na verdade. Índice mais. O que eu vou fazer? Teste índice. Então o que vai interpretar? Eu vou substituir o valor dessa variável índice pelo valor que tenha sido identificado. Vai começar 0, uma hora vai ser 1, outra hora vai ser 2, 3 e assim por diante até chegar no último, que é o 19, para este caso hipotético. E eu vou atribuir que valor aqui dentro? O próprio índice. Eu quero armazenar isso, olha lá, olha o exemplo aqui. Ó. Teste índice 0 recebe 0, teste índice 1 recebe 1, teste índice 2 recebe 2. Então, é isso. Ó. Teste índice recebe o próprio índice. Ali o 20 não vai o menos 1 ali. Ali, ó, índice recebe 0, índice menor que 20. Menor que 20, o menor 20 é 19, né? Se colocar menor ou igual a 19? Isso. Se colocar menor igual, ele vai precisar 20 menos 1. Tá? Ou colocar menor igual a 19. Eu quero que ele vá até a posição 19, ele tem que interromper. Então se não tiver igual, é 20 mesmo. Se não tiver igual, é 19, do mesmo jeito. Certo. Tá? Da forma como estava lá, menor ou igual a 20, ele vai chegar até 19. 0, 1, 2, 19 é a última iteração que ele faz. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou inicializando o vetor teste. Cada posição dele armazena a própria posição dele. Tá? Eu quero fazer uma coisa para ler. Lendo dados do vetor teste, eu quero verificar como que eu faço para ler o dado de um vetor. Eu faço lá um printf. A posição tal tem o valor tal. Ok? Aí eu coloco aqui fora. Vamos colocar fixo. Ó. A posição 1 tem o valor teste 1, certo? Não. Posição 0. Então a primeira posição desse vetor está identificada com o índice 0. Olhem a diferença. O que ele vai dar no printf? Ele vai imprimir a posição 1 tem o valor
que está armazenado no índice 0. Assim como se eu colocasse ali a posição, um outro printf. Ops. Assim como se eu colocasse aqui, vou colocar um barra N. A posição 3 está onde? Índice 2. Ou, se para ficar mais claro, para sempre colocar lá a posição menos 1, ó. Certo? Aí fica mais prático de entender. Dá na mesma, 1 menos 1 é 0. Só para entender que se eu quero identificar a posição que ele está, eu sempre pego posição menos 1 para recuperar do vetor. Ou armazenar. Eu quero que armazene na posição que o usuário identificou. Digite a posição 5. Ele vai armazenar onde? Na 5 menos 1. No vetor. Para o usuário é 5. Ele quer colocar na 5ª posição. Então, se ele tivesse uma caixinha, ele tivesse lá a caixinha, e ele pudesse, em C, clicar com o mouse aí, e arrastar o valor lá dentro, eu quero armazenar a posição 5 para o programador, para o usuário é 5. É aqui, nessa posição identificada aqui no quadro. Para o programador é 5 menos 1. Professor, se por exemplo o índice for igual, você descarta o 0 e começa já no... Aí você vai ter que aumentar o tamanho do vetor. Mas aí é um chuncho miserável também, né? Você pode fazer o seguinte, eu posso criar aquele vetor ali, int test, com 20 posições, só que você vai definir ele com 21. De que forma? Para que você comece a trabalhar na posição 1, 2, 3, 4, até a posição 20. Então ele tem que ter esse tamanho aqui. Para que você não consiga. Porque se você descartar a posição 0, você vai conseguir armazenar quantos lá dentro? De 20 posições. 19. Faça o teste depois para você me dizer. Se você colocar assim, ó, teste 20, o 20 o que ele está identificando? Ele vai criar 20 espaços, começando de 0 até 19. Obrigatoriamente, isso aqui de 0 a 19 tem 20. Se você quiser começar a armazenar a posição 1 descartando a posição 0, para que o usuário não erre, né, e o programador não se mandando, ele vai começar aqui. Mas você tem que entender que para ele está considerando a posição 0. Então, se você definir 20 e você armazenar do 1 até a posição 20, obrigatoriamente, a posição 20 não existe para ele, porque ela cabe em 19, por isso tem que criar 21 aqui. Então você tem que criar com 1 a mais para começar do 1. Não, você criar aquele, né, que a posição 0 tem que ser igual a 1 e assim por diante. Ah, sim, não sei que seja feito um tratamento. Tá? Também é possível. Bom, ali coloquei a acentuação e deu zica. Mas olha lá, a posição 1, que é o primeiro valor, tem 0. A posição 3, que é o segundo, tem 2, porque a gente fez isso na estrutura. O que nós fizemos? Posição 0 recebe ele mesmo, posição 1 recebe ele mesmo, posição 2 recebe ele mesmo. Recebe ele mesmo 0, né? Que joia. Recebe ele mesmo, posição 3 recebe ele mesmo. Para o programador, 0, 1, 2, 3. Para o usuário é 1, 2, 3. Então, se nós olharmos, 1 é 0. Apresentou 0 lá? Apresentou. 3. Apresentou 2? Apresentou. Então, é isso que a gente tem que saber. Certo? Então, você está certo? Vamos ao segundo exercício aí. Mas ali na hora de apresentar, não era... Não tinha que fazer um outro forma para apresentar assim? Ah, sim. Aí sim, ó. Aqui eu fiz uma forma direta, tá? Apresentando apenas 2 valores. Mas se eu quiser ler e mostrar todas as informações, o que eu faço? Repito o mesmo for lá de cima. Se colocar embaixo no mesmo for, não tem nada. Pode ser também. Se quiser colocar aqui, ó, printf, já vai imprimindo os valores também, tá? Se quiser imprimir os valores aqui, que ele já vai gravando, também dá na mesma, tá? Posso colocar aqui, ó. Posso colocar ali, ó. Printf, a posição índice mais 1, porque o usuário tem que abrir a seguinte, posição 1, 2, 3. A posição índice mais 1 apresenta o valor que está
no vetor teste índice. Entenderam o porquê do índice mais 1? Porque o índice será apresentado como 0, 2, 0 identificando a primeira, 19 representando a 20ª. Então você não pode mostrar para o usuário a posição 0 do vetor, porque 0 para ele, como é que tem a posição 0? O usuário não vai conseguir entender. Ele está enxergando a primeira coluna 1, não é coluna 0. Se você pegar no Excel, o Excel tem lá linha 1, não tem linha 0, linha 1, coluna A. Então não tem uma coluna 0 ou uma linha 0. É A1, A2, A3. Tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho que identificar lá. Então o índice, por que eu coloquei mais 1 ali? Porque ele vai apresentar para mim a posição 1, posição 2, a posição 20. E aí ele apresenta internamente o índice 0, 1, 2, 3, que é o controle que o programador faz. Aí o usuário ele vai enxergar só 19 valores, né? Vamos lá então. Vamos lá ver. Chega os 20, só que começando de 0 a 19. Ele vai enxergar os 20 valores, olha lá. Ele vai enxergar os 20 valores, do 1 até o 20. Apresentando quem? Porque eu não gravei de 0 a 19? Ele apresenta todos. Porque a diferença que está qual que é a grande confusão em vetor? É isso que o povo tem que ficar antenado. O vetor tem uma posição finita, 10, 20, 30 ou o tamanho que for definido. Mas o trabalho com o vetor sempre é considerando o tamanho dele menos 1. A posição que você quer gravar menos 1. Como ele tem tamanho 20 para esse caso, ou seja, eu tenho que preservar 20 dados armazenados dentro do vetor. Esses 20 dados são preservados de que maneira? Começando a posição 1 para o usuário com a posição 0 no programa. É sempre traçando aquele paralelo. Índice 0 para o programador é posição 1 para o usuário. É a mesma coisa. Só que você não pode dizer o seguinte, eu posso dizer que a posição 1 tem o valor 1? Não, a posição 1 tem o valor... O que tem lá? 0. A primeira posição. Agora, se eu falar índice 1, aí sim, o índice 1 tem outra coisa. Mas o índice 0, então são valores diferentes. O que tem que ficar compreendido é o trabalho que é feito aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Então vocês têm que estudar esse slide 11 aí que está na apresentação. Para conseguir entender e para conseguir compreender como funciona o vetor. Se eu tenho lá tantas posições, nesse caso 10, e eu quero armazenar na posição 7, a posição 7 para o vetor é 6, porque eu conto o 0. Vocês não podem esquecer em programação de contar a posição 0. Ela é fundamental aí para os programas. Por isso que dá muita confusão, o pessoal acaba se confundindo. Eu quero que some, vamos pensar o seguinte. Eu quero que vocês somem os valores armazenados nos índices ímpares. Nos índices ímpares. Então você vai lá, índice 1, índice 3, índice 5, certo? Agora, eu quero que vocês somem os valores das posições ímpares. A posição da vista do usuário começa com 0, 2, 4, por quê? Porque a posição 1 é a posição 3, é a posição 5. Então tem muita diferença nisso. Então tem que tomar cuidado do que você apresenta. Por isso que as mensagens, eles ficaram daquele jeito, né? As mensagens ficaram daquela forma. Para não ficar tão confuso, façamos o seguinte, ó. O índice vai receber a posição que ele está armazenando. Então eu acrescento mais um ali, ó. Ele vai dizer o seguinte, posição 1 tem o valor 1, posição 2 tem o valor 2. Mas o que tem que ser compreendido? Que a posição 1 para o programa no vetor é 0. E a última é o tamanho do vetor menos 1. Sempre vai ser dessa forma, conforme está representado aqui, ó. Conforme tem nesse slide 10, ó. Número de índices será 10, começando em 0. Então nós temos 10 índices para um vetor de tamanho 10 ali. Para o vetor idades, que a gente tenha criado ali como exemplo nessa aula. Então ele tem 10 posições, tem 10 índices. Começando com 0
e terminando em 10 menos 1, ou seja, terminando em 9, conforme está ali representado nessa tabela ali com 10 colunas e 2 linhas. Entendido? A posição 7 é 8 menos 1. Oi? A posição 7 desse vetor é 8 menos 1. A posição 7 é 8 menos 1. Eu queria utilizar então 7 menos 1, né? Não, a posição 7, aliás, a posição 7 é 7 menos 1, é 6. Não, mas Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é a primeira posição, então é 0. É 1 menos 1. Isso já tranquilo. Beleza? Então vamos colocar lá. Essa outra O que, ali, que é ó. a sétima posição? Eu quero armazenar, eu quero o sétimo elemento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então o sétimo elemento é o sétimo menos 1. O usuário vai digitar, eu quero recuperar o sétimo elemento. Elemento, né? Não Elemento, posição, não né? posição. Posição ali é o Aí tem 7. diferença. Posição 7 é outro, é outra coisa. Se o cara digitar 7 e você indexar, por isso que eu estou falando assim. Você tem que pensar o que o usuário está imaginando. Então, se o usuário enxergar esta figura, né, essa tabela que nós estamos vendo aqui, e ele fala assim, eu quero gravar. Então, imagine assim, ele está vendo todas as posições vazias, ele quer armazenar a posição que ele achar apropriado. Eu quero armazenar o valor 15, ele digita o valor 15, aonde que você quer gravar? Eu quero armazenar a posição 4. A posição 4 aqui, ó, no elemento 4, quero como elemento 4. Onde que você quer colocar o valor 15? Como quarto elemento desse vetor. Então o quarto elemento pega o valor elemento que ele digitou menos 1. Então você vai posicionar aqui. Então vai ser vetor índice menos 1. Tá? Então, continuando, um outro exercício que eu quero que vocês façam. Criar um vetor de 10 posições. Vocês vão ter que calcular a somatória dos elementos que tenham sido inicializados automaticamente pelo programa. Sugestão para vocês: usar a funçãozinha rand. A rand vai montar o número randômico. Coloca assim, ó, rand divide 100, vai ficar um número mais interessante. Então o que vocês vão ter que fazer? Um for que vai fazer isto. Vetor t índice i vai receber isto aqui. Vai receber aqueles valores ali, vai armazenar um por um. Eles vão fazer uma nova escolha de repetição para fazer a soma dos valores que tenham sido identificados aí pelo usuário. Esse range não vai nada dentro do parênteses. Não, o range não vai nada dentro do parênteses. ele. É só range e ele vai gerar um número aleatório. Se dividir por 100, ele vai reduzir ali o tamanho do número. Então o que nós temos aqui nesse exercício é criar um vetor tamanho 10 e fazer o cálculo da soma dos seus elementos. Então nós já sabemos o seguinte, que nós vamos precisar criar pelo menos 3 variáveis. A variável do vetor, o vetor tem que ser criado. A variável índice, para poder percorrer o vetor em todas as suas posições, nos 10 elementos que ele vai ter, 0 a 9. E a variável soma, para eu poder apresentar no final qual o valor que eu somei. N maneiras de fazer, né? Tem muitas formas de fazer. Então vamos criar lá o vetor teste, vou aproveitar o que eu já tenho aqui. Vetor teste de 10 posições, índice e uma variável soma que inicializo ela com 0. Por quê? Porque eu vou precisar fazer algo como soma recebe ela mesma, que isso a gente já fez vários exercícios dessa forma, mais o valor, que nesse caso, para nossa sorte, é o vetor, na posição que eu queira. Tá? Então, soma recebe ela mesma. Então, nós vamos lá.
O índice vai até 10, ou seja, menor de 10, ou seja, até 9, de 0 a 9. A inicialização eu vou usar a funçãozinha rand, divide 100, porque senão o número é muito grande. Tá? Que tem N maneiras de calcular número aleatório. Então ele vai armazenar isso. E eu faço a variável soma receber ela mesma mais o valor armazenado no vetor teste. Ok? Posso exibir lá o vetor final que está ali, e fora do for eu exibo o valor da soma. Por que não exibo aqui dentro? Porque senão ele vai exibir 19 vezes a soma. A cada iteração ele vai exibir um valor diferente e não a soma completa final. Então, como a gente pode ver, 3 variáveis, 2 variáveis simples, índice e soma, que armazena um único valor, e o vetor, a variável vetor chamada de teste com 10 posições, que armazena 10 elementos dos índices 0 até 9. A estrutura aqui, né, laço de repetição, passeando de 0 até menor 10, ou seja, até 9, incrementando. Armazeno no vetor, na posição índice, o valor randômico calculado. Faço a variável soma receber o valor que acabou de ser armazenado. E já imprimo aqui o valor do vetor. E no final eu exibo o valor da soma. Podia fazer diferente. Podia primeiro, passo a passo. Primeira coisa, inicializar o vetor teste. Segundo, criar uma nova estrutura de repetição só para fazer a soma. Terceiro, criar um outro for só para exibir. Dá para fazer, sem problema. Poderia usar 3 fora. Para a questão de programa vai funcionar do mesmo jeito. Então, se a gente pegar e executar isso que a gente acabou de fazer, ele vai mostrar lá os valores gerados e o valor da soma que foi calculado. Tem outras maneiras, tá? Esse é um cálculo bem simples, né? Para fazer números aleatórios. O objetivo não é fazer cálculo de número aleatório, porque se vocês rodarem de novo, vão ver que vai gerar os mesmos números. Sempre vai dar o mesmo resultado. Então vai ter que aprimorar a função de número randômico para gerar números diferentes a cada instante. Tá? Então aí teria, vamos dizer, tarefa para fazer depois. O objetivo não é esse. O objetivo é passear pelo vetor e ver como que a gente manipula os valores de uma variável. Para exibir agora a soma, né, a soma dos elementos pares. Como é que faço para exibir a soma dos elementos pares? A gente fez tantas vezes no parque, o pessoal vai sair, né, PhD em programa do número par ímpar. Como que eu faço para isso? Fez o número aqui aleatório, eu quero somar os pares apenas. Vamos incrementar esse programa? Vai. Então eu quero que vocês exibam agora a soma dos pares, nesse caso. Aqui está somando todo mundo. Então eu vou fazer a soma geral. Então vou fazer as duas variáveis. Uma variável soma geral e uma variável soma par. Vai lá. Vamos lá então. O que eu passei de desafio para vocês era o seguinte. O programa que a gente tem aqui, ele realiza a soma de todos os valores gerados aleatoriamente. Ponto. Ele pega do valor da posição 0 do vetor, a primeira posição até a última posição. Tá? Aí a gente acrescentou aquela funçãozinha ali, srand, né, para poder gerar números diferentes a cada vez que você executar o programa. Tá? Então ele vai, claro, trabalhando em conjunto com a funçãozinha rand que gera efetivamente o número aleatório.
A SRAND apenas simplesmente embaralha os números. Gera o que a gente chama de nova semente para que a função randômica aqui, aí sim, faça o trabalho da geração dos números aleatórios. Então o que eu pedi que fosse feito era exibir essa soma, vamos chamá-la, vamos mudar o nome aqui de soma para soma geral, para não confundirmos. Então a soma geral ou soma total, e eu vou imprimir com o valor da soma total ou geral. E eu quero que seja somado assim, porque cada posição do vetor vai gerar um número diferente. Então vamos analisar lá, executando o que está aqui. Então ele vai gerar diversos valores ali para mim, ó, 0, 2, 8, 5. E eu quero que sejam somados apenas os valores pares, nesse caso. O valor que seja armazenado em cada uma das posições. Então, dessa forma, o que a gente tem que fazer é testar valor por valor que tenha sido gerado e armazenar numa nova variável soma par ou o nome que seja mais apropriado. Então, vamos precisar criar essa variável aí, soma par. Inicializá-la com 0 e fazer o teste aqui dentro do laço de cada valor que for gerado. Então aqui, esta indicação ali, teste índice, identifica um valor que tenha sido armazenado em uma determinada posição. Eu precisarei testar uma por uma, conforme o algoritmo que a gente já falou diversas vezes aqui, programas que a gente já implementou. Tá? Então nós vamos fazer assim, jogar um if para fazer a validação do valor. Se o valor que está lá no vetor teste, nesta posição, o resultado da divisão dele for 0, então eu vou pegar lá soma par, recebe ela mesmo, mais o valor ali, certo? Caso contrário, não faça nada. Então ele vai testar um por um. E vai aqui, com esse printf, como a gente já falou no anterior, ele vai imprimir qual é o vetor para mim. Tudo bem? Então a variável soma par, depois de eu fazer o teste elemento a elemento. Então se o vetor tiver 1000 posições, ele vai testar cada uma delas, o elemento gerado, e verifica se ele é par. Porque o porcento 2 calcula o resto da divisão. Verifica se ele é par. Se ele for par, eu somo ele a essa variável. Caso não, que foi inicializada com 0. Caso não seja, ignoro e passo para frente. Tá? Isso vai ser feito no laço até a hora que ele terminar a sua conclusão, nesse caso 9. Então aqui eu mudo o nome da mensagem, o valor da soma geral é aquilo ali. E eu copio e coloco lá o valor da soma dos valores pares. E aí eu coloco ali para soma par. Então serão três printf nesse caso. O primeiro, aliás, 4. Primeiro, imprime o vetor inteiro em todas as 20 posições. Segundo, vai imprimir são 3 vezes, né? Vai imprimir o valor da soma geral. E o terceiro vai imprimir o valor da soma dos pares. Soma dos valores pares. E aí tem o soma par lá no final para poder imprimir o que foi gerado e o que foi armazenado. Lembrando que a cada iteração, conforme agora aquela funçãozinha sRange, antes do for, ele vai gerar números diferentes a cada iteração. Aí se a gente pegar aí, executar o programa, ele vai retornar ali para mim o resultado do cálculo que tenha sido feito. Se a gente pegar e olhar mesmo, ó, 4 e 6 nas posições 2 e 3, o 4 e 6 de novo nas posições 6 e 7, 10 mais 10 dá 20. Colocar os ímpares ali também, a gente tira a prova. Oi? Se colocar os ímpares ali, a gente tira a prova. Se colocar os ímpares já tira a prova se o resultado é 46. Diz que a soma total ali é 46.
Você tá feito a soma par, tá fácil para fazer o soma ímpar. Só jogar no else, dentro do if ali. Só jogar um else e faz o cálculo dos ímpares e daí exibe aqui embaixo o valor da soma dos valores ímpares é a soma que deve dar 26, tem que retornar esse resultado, já que a soma é 46. Tudo bem? Tudo bem. Tem uma lista de exercícios para vocês lá no Moodle, tá? Que vai tratar só sobre vetores. Isso é relevante que vocês façam, né, para que seja feito o treinamento. A partir da próxima semana existirão apenas exercícios sobre vetor, então, e exercícios sobre isso, para que também seja reforçado o trabalho, mesmo porque logo a gente vai chegar a trabalhar com matrizes e o trabalho com matrizes é um pouquinho mais árduo que com vetor. Então tem que dominar aí o conceito de vetor para saber armazenar o valor e recuperar, para depois poder trabalhar direito com matriz, porque daí quando aumentar as dimensões, quando aumentar o número de linhas, o trabalho começará a ficar cada vez mais complicado. Então treinem. Qualquer dúvida que vocês tenham, contato.